Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 21/11/2023. Poucos jogos, mas fizemos os nossos filtrinhos aqui com as melhores opções para vocês serem bem lucrativos. Beleza? Vamos aqui para os nossos palpites diários da NBA. Sempre a gente está mandando aqui para vocês. Ontem teve vídeo exclusivo para quem é membro, então seja membro do canal clicando aqui embaixo. Ontem indicamos as melhores oportunidades de jogador para a gente trabalhar nessa semana, os melhores jogos over também no nosso radar, vídeo exclusivo para a galera. E todo esse conteúdo vocês garantem também lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Confiram os nossos resultados parciais aqui no YouTube e levem em consideração que lá no VIP a gente manda odds ainda superiores, como por exemplo ontem, odd de mais de 1,80 na pontuação do Jason Tatum, que bateu tranquilamente. Além, é claro, nosso desempenho espetacular aqui também no YouTube, muitos greens ontem, só tivemos red ali na partida do Boston Celtics, mas aí muita gente teve, mas de resto foi green atrás de green, a gente vem tendo muitos lucros e vocês estão perdendo dinheiro. Coloquem dinheiro no bolso participando do nosso VIP e acompanhando aqui o nosso canal. Metinha de 300 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, vai ajudar muita gente. Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para poder não perder nenhum vídeo. Assistir os nossos vídeos assim que a gente publica, porque aí vocês garantem as melhores odds e linhas para poder trabalhar. Vamos começar aqui com Hawks e Pacers, o jogo entre Magic e Raptors. A gente acha um jogo muito complicado, então a gente vai evitar trabalhar nessa partida aqui. Vamos aqui com as nossas melhores seleções. Hawks e Pacers jogam hoje em Atlanta, praticamente com seus principais jogadores todos à disposição, em um jogo que tende a ser muito bem pontuado, muito movimentado, muita correria, duas defesas ruins, dois ataques bons, mas fica complicado aqui a gente trabalhar em relação à pontuação, porque a linha está muito alta. Porém, qualquer oportunidade que vocês tiverem ali no ao vivo de pegar um acima de 239,5 pontos acima de, com uma odd de pelo menos 1,50, vale o risco, mas o nosso palpite vai ser uma duplinha aqui, sempre a gente buscando uma odd de 1,50. A gente vai duplo-duplo do Tyrese Haliburton, armador, principal jogador do Indiana Pacers, que hoje joga como visitante. Sim, a gente vai trabalhar aqui na linha de double-double dele com uma odd de 1,31 e a gente vai duplar aqui com acima de 113,5 pontos do Indiana Pacers. Por que a gente acha que isso deva bater? Como eu disse para vocês, a gente está falando do melhor ataque da NBA, que encara o sexto melhor, mas as duas defesas são umas peneiras, dá pra gente trazer muitos pontos, produzir muitos pontos e assistências vindas das mãos do Tyrese Haliburton. A gente está falando do Indiana, que é a quinta pior defesa da NBA contra o Atlanta, que também é uma das 10 piores. O pace das equipes muito alto. Indiana e Hawks fazem o primeiro e terceiro ritmo mais alto da liga, o que significa? Os jogos deles são corridos, muitas posses de bola, muitos arremessos, só que a gente tem encaixe favorável aqui também para as assistências do Haliburton, mas só explicando para vocês, média de mais de 237,5 pontos nas últimas 6 partidas que o Atlanta Hawks fez, uma média muito alta de pontos feitos e sofridos por eles, 120,7, né, sofreu mais de 113 em todos esses 6 jogos, mesmo enfrentando times ali que ou são muito lentos, ou não fazem muitos pontos por jogo, ou são ruins, como Detroit, Miami, Orlando e o Knicks, por exemplo. O Philadelphia 76ers, esse sim, um time com pace e qualidade alta, assim como o Oklahoma também. De resto aqui, essas linhas aqui não deveriam ser de 120,7 pontos, considerando que o Hawks enfrentou adversários que não fazem tantos pontos por jogo, então a defesa deles geram boas oportunidades para a gente trabalhar com acima D. Agora falando do ataque do Indiana, nos últimos 10 jogos eles fizeram 124 pontos de média, sofreram 125,2, o que justifica, né, com essa média de 249,2 pontos feitos e sofridos nas partidas que eles se envolveram, o quanto que esse jogo pode ser bem pontuado. Mas vamos falar agora aqui a respeito dos confrontos diretos. Nos últimos confrontos diretos, o Indiana Pacers fez mais de 113 pontos, simplesmente em 4 das últimas 5 partidas, tendo feito 130 aqui na última. E se a gente considerar os últimos 10 encontros, eles marcaram 114 pontos, ou mais em 70% delas. Beleza? Falando agora de Tyrese Haliburton, nos últimos 10 jogos, média de duplo-duplo para ele, 23,9 pontos por jogo, 11,7 assistências, conseguiu um duplo-duplo em 80% das partidas, não conseguiu aqui controlando o Magic, que é o time que menos cede assistências por jogo na NBA, mas hoje o adversário é mais favorável. Ele conseguiu duplo-duplo em todas as partidas fora de casa, até aqui na temporada, mesmo enfrentando duas boas defesas. O Philadelphia 2 vezes e o Cleveland 1 vez também. Agora vamos aqui para como a gente acredita que ele pode produzir muitas assistências nesse jogo. O Atlanta é o quinto time que mais gera, né, assistências para os seus adversários em toda a NBA. Jogando dentro de casa, eles geram ainda mais assistência para os rivais do que como visitante. Se a gente for olhar aqui a linha de
assistências, né, vindas de armadores, jogadores da posição do Tyrese Haliburton. O Atlanta é o 6º time que mais gera assistência por jogos para jogadores da posição do Tyrese Haliburton. E para finalizar, a gente está falando de um Atlanta Hawks que é muito frágil na linha de 3 pontos. A gente pode olhar aqui que eles são um dos 10 aqui que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, e esse é o carro-chefe do jogo do Indiana, então dá para eles pontuarem bem contra esse rival, com assistências vindo do Haliburton, mas também o Atlanta Hawks sofre muito no paint, então dá para o Tyrese Haliburton fazer algumas conexões, pontes aéreas fáceis ali, com o Obi Toppin e também com Miles Turner. Beleza, então duplo-duplo do Tyrese Haliburton com mais de 113,5 pontos do Indiana Pacers é o nosso palpite, beleza? 76ers e Cleveland Cavaliers, vamos aqui de um over em pontos acima de 214,5 pontos. A gente está falando de uma linha que para a NBA atual é considerada baixa na minha visão, e no fim das contas a gente está sempre debatendo a respeito de vale o risco? E nesse caso aqui eu acho que vale. Por mais que sejam dois times que defendam muito bem, ainda é uma linha que vale a pena se arriscar nesse acima de 214,5 pontos, ou seja, a gente busca aqui pelo menos 215 pontos somados entre as duas equipes. Kelly Oubre Jr. fora, do lado dos Cavs, Donovan Mitchell não joga. Okoro não joga, isso é bom, porque ele é um ótimo defensor, e o Caris LeVert é dúvida, se ele jogar vai facilitar essa nossa equipe. Bom, vamos aqui para os últimos jogos do Philadelphia 76ers. Nos últimos 8 a gente teve uma média de mais de 237 pontos feitos e sofridos, né, somados nas partidas que eles se envolveram. É verdade que eles enfrentaram muitas defesas ruins, como o Atlanta, o Indiana Pacers, o Detroit e o Wizards, mas eles também sofreram 115,9 pontos por jogo. Então assim, dá pra gente acreditar que os Cavs vão pelo menos chegar ali a 100, 105, quem sabe, e o Philadelphia supere ali a marca dos 110 pra gente conseguir esse over. Nos últimos 6 encontros entre essas franquias, mais de 214,5 pontos aconteceu em 5 desses últimos 6 encontros, o que também é muito bom para essa nossa equipe de hoje, tendo acontecido nos últimos 2 confrontos que aconteceram na Filadélfia, o que também é muito relevante. Se a gente for olhar aqui os últimos 5 jogos dos Cavs como visitante, sendo que como visitante a defesa deles piora bastante, isso é bem evidente. Todos os jogos aqui, né, filtrados dessa temporada como visitante, a gente tem uma média de mais de 230 pontos nas partidas que eles se envolveram, ficando abaixo desses 214,5 uma vez contra o Portland Trail Blazers, que é um dos piores ataques da NBA e um dos times mais lentos também. Como vocês podem observar aqui, o pior ataque nesse momento, para falar a verdade, né? E, repito, um dos times mais lentos, com menos posse de bola por jogo, o 6º time mais lento da liga. O Philadelphia 76ers vem jogando em um bom ritmo, a gente está falando de um Sixers que está ali em 13º, perto do top 10, é um dos melhores ataques da NBA, o segundo nesse momento da competição, e as duas defesas, por mais que elas estejam bem, elas não são espetaculares, tá? O Philadelphia e o Cleveland estão fora do top 10, sendo que o Philadelphia teve uma queda recente nessa questão defensiva. Outra coisa que a gente também pode observar, que vale a pena destacar, é que o aproveitamento em rebotes ofensivos dos Sixers é um dos 10 melhores. Eles podem corrigir arremessos errados e pontuar bem. A grande preocupação aqui, de fato, fica por esse Cleveland sem o Donovan Mitchell. Como é que eles vão contribuir nessa linha de pontos? E eu acho que eles têm totais condições. Vindo aqui na linha de play type, né, o tipo de jogada que os Cavs gostam, os Cavs gostam de fazer principalmente essa jogada. Pick and roll ball handler, é um time limitado aí na hora de... É um time engessado, e no fim das contas, Caris LeVert, Donovan Mitchell, Darius Garland praticamente só tem isso daqui para fazer, para poder produzir contra seus adversários. Não à toa os Cavs são o segundo em pontos de pick and roll ball handler na liga, em número de tentativas é o terceiro, em aproveitamento, nada mal, eles são um dos 10 times com melhor aproveitamento nessa jogada, é um número bem relevante para um time que tenta tanto. E quando a gente vai para esse tipo de jogada, os 76ers eles têm dificuldades de defender. A gente está falando de um 76ers que é um dos 10 times aqui, né, que mais sofrem pontos dessa forma em toda a NBA. Então já é um ponto positivo para quem sabe os Cavs conseguir contribuir nessa linha de pontos. E agora vamos aqui para a transição. Aqui os Cavs não são tão bons, tá, em pontos de transição, mas o que acontece? Os 76ers são o quinto melhor da NBA. Eles são um time que também tenta bastante acelerar o jogo para poder pontuar na transição, quase um dos 10 principais nesse quesito. Mas o mais importante, o 76ers é um time que defende mais esse tipo de jogada. Então os Cavs podem acelerar o jogo em alguns momentos, e acelerando o jogo, a gente tem mais posses. Com mais posses, mais chances do over. Primeiro porque o 76ers é um dos times que mais
sofrem com esse tipo de tentativa de jogada contra o seu patrimônio. Segundo, porque eles são o terceiro time que mais sofre pontos dessa forma. Então, considerando isso, né, que o 76ers pontua bem em transição e os Cavs também vão tentar acelerar a jogada, até porque depois do Embiid executar um arremesso na hora de atacar, é importante você pontuar em velocidade antes que ele volte, que ele se posicione para poder proteger o aro, ele que é um dos melhores defensores da NBA. Então, juntando tudo isso, os Cavs podem tentar acelerar o jogo, deixar o Embiid desconfortável e pontuar bem contra um time que defende mal esse tipo de jogada. Mas também, eles vão ter dificuldade de segurar nos melhores ataques da liga, e eu acho que esse jogo tem pelo menos 215 pontos. Pessoal, vamos tomar cuidado com múltiplas, com zebras. Ontem muita gente caiu porque inventou de colocar numa múltipla ali o Boston Celtics. Eu não sou tão fã ali de múltiplas, apesar de eu achar que os Celtics deveriam vencer aquela partida. Então cuidado, no nosso Fantasy Game On Fire muita gente caiu e quase a galera derrubada porque o Nikola Jokic foi expulso ali na metade do jogo. Então vamos tomar cuidado, tá muito divertido lá o nosso Fantasy Game e as inscrições para rodada número 4, que começa semana que vem, já estão abertas. Lembrando, o vencedor do prêmio é o do valor acumulado de todos os participantes. Você só precisa colocar um time em cada dia da semana que você acha que vai vencer. O último a errar é o grande vencedor, beleza? Então vamos aqui para o nosso jogo de Lakers e Jazz finalizar com mais de 229,5 pontos totais. A gente está falando de Utah Jazz, que ainda joga sem o Walker Kessler, seu principal protetor de aro. Estão jogando com o Lauri Markkanen improvisado, assim o time fica mais baixo, mais rápido, mais ágil, mas mais exposto na defesa. Então, por isso, os jogos deles têm tantos pontos envolvidos. O Utah Jazz é um time que sofre muitos pontos no paint, que é um setor onde o Anthony Davis e o LeBron James podem dominar. São dos 10 times que mais sofrem pontos nesse setor, e recentemente eles vêm sofrendo bastante também no perímetro em relação a bolas de 3. Os Lakers também são dos 10 que mais sofrem pontos de 3 em toda a liga, e hoje eles vão enfrentar um time que praticamente baseia o seu jogo nessas bolas de 3. Eles são dos 10 melhores em bolas de 3 convertidas em toda a NBA, e são também um time que joga num pace alto. Então a gente tem um quebra-cabeça favorável. Um time que pontua bem de 3 contra um time que sofre muito nas bolas triplas. Um time que pontua muito bem no centro, com LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, contra um time que defende mal esse setor. E também um Jazz, que é um dos 10 maiores ritmos da NBA, além das médias recentes dos confrontos dessas equipes quando eles se envolveram. Nos últimos 20 jogos do Jazz, fora de casa, eles só conseguiram vencer 5 partidas, perderam 15, mas sofreram uma média de 121,8 pontos por jogo e fizeram 114,9. Média muito alta, de 235 pontos nos jogos em que eles se envolveram. Quando a gente fala de Lakers nos últimos 10 jogos, a gente tem uma média de 226,7 pontos nas partidas. Mas esse calendário dos Lakers aqui é muito enganoso. Eles enfrentaram o Magic, o Miami, o Houston, times ali que melhor defendem do que atacam ou pontuam em um baixo nível, pelo menos em relação à quantidade. Enfrentaram o Memphis, o Blazers 2 vezes e de novo o Houston Rockets. A gente está falando dos piores ataques da NBA em relação à eficiência por 100 posses de bola. Os únicos grandes desafios deles foi contra o Phoenix e o Sacramento Kings, além, claro, dos Clippers. E nesses 2 jogos, nesses 3 jogos, na verdade, por coincidência ou não, a gente teve essa linha sendo superada. Então, esses números dos Lakers são enganosos, porque eles enfrentaram vários adversários under. Hoje é diferente, eles enfrentam o Jazz, que nos últimos 5 encontros eles fizeram uma média aí, né, de 249 pontos nas partidas que se envolveram, superaram esses 229,5 indicado para hoje em todas as últimas 5 partidas, e mais do que isso, nos últimos 3 encontros entre eles, essa média aqui aumentou ainda mais, foi ali para mais de 250 pontos nos jogos em que eles se envolveram, tendo somente uma prorrogação nessas 3 partidas aqui, e essa média aqui de 128 pontos feitos pelos Lakers no último confronto em LA. Beleza? Então, esse over é o nosso palpite. Eu acredito que LeBron, Anthony Davis vão castigar esse Utah Jazz, e a defesa dos Lakers não é tudo isso que eles dão a entender quando eles enfrentam esses times unders. Eles são piores do que se espera. É uma defesa ali média, com potencial para ser boa, com Anthony Davis ali tendo que fazer tudo sozinho, mas a gente também está falando de Utah Jazz, que dá muitas faltas para os seus adversários, um dos 10 que mais levam seus rivais à linha de lance livre. Então LeBron vai cavar falta, vai castigar esse Utah Jazz. Eu acho que essa linha de pontos é o melhor palpite para essa partida, beleza? Bom, pessoal, esses foram os nossos palpites. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. E se você tem alguma sugestão, concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Digam se vocês estão gostando do nosso projeto, estão garantindo greens, e também se vocês já conhecem o nosso grupo VIP. Beleza? Não perca a oportunidade de colocar dinheiro no bolso. O melhor grupo VIP que vocês vão ver é o nosso, com menor preço também. Aproveitem, garantam conhecimento e também muito dinheiro no bolso.
Muito obrigado pela sua audiência e falou!